Quem são os inimigos da educação no Brasil atualmente? Doutora Drag! Olá pessoal, aqui é Dimitra Vulcana e se você não conhece, aproveita e siga a gente no Twitter e no HQ da Vida. Lembrando, esse Doutora Drag ele é um spin-off do HQ da Vida podcast e a gente tem o Doutora Drag como um programa que vai tanto no YouTube quanto também em formato de podcast. E aí, se você quiser ouvir, você pode ir lá no feed do HQ da Vida. Se você quiser também apoiar este projeto, você vai em www.padrim.com.br/HQ da Vida ou apoia.se/HQ da Vida. Pois bem, no vídeo de hoje iremos falar sobre os inimigos que assolam a educação brasileira. Mas antes eu tenho que pontuar que no dia 15 de maio, milhares de estudantes e professores maravilhosamente foram às ruas para protestar em 26 estados. Nos primeiros grandes protestos, a gente pode chamar isso de os primeiros grandes protestos nacionais contra o presidente Jair Bolsonaro. Porém, lá da Trumplândia, o senhor Jair Bolsonaro chamou os manifestantes de idiotas úteis e massa de manobra. Mas bem, o que está acontecendo com o nosso país verdadeiramente? A gente tem que pensar que 2019 e cá estamos nós ainda defendendo a educação no Brasil. É uma pauta que teve seus avanços durante os anos, sobretudo entre 2004 e 2012, mas também existem alguns outros períodos, até mesmo dentro do governo do Fernando Henrique, que alguns avanços houveram. Por exemplo, no de Fernando Henrique houve avanço no ensino médio. E aí, depois começou essa derrocada da educação, mas nós temos ultimamente mais atos de defesa da educação do que para pedir avanços na mesma. Então nós estamos aí vivendo num momento que é muito triste. Ao invés de protestarmos para avançarmos, estamos protestando para defender o que já tem. E aí eu pretendo fazer para você mais uns vídeos sobre essa conjuntura com base em algumas leituras que eu venho fazendo. Primeiro ponto, eu vou trazer para vocês hoje um livro chamado Educação contra a Barbárie, da editora Boitempo. O livro está quentinho no forno, vai ser lançado agora dia 28 de maio. Eu tive o privilégio de ler esse livro antes do lançamento, pois foi um presentinho aí que recebemos da Boitempo para o HQ da Vida, assim como Desmilitarizar, a autobiografia da Angela Davis, Feminismo para os 99%, enfim, são uma série de livros que valem a pena vocês lerem, que são da editora Boitempo. Lembrando que a gente não está fazendo publi para Boitempo, a gente não recebe nada para isso, mas queríamos também. Mas enfim, assim como eu amei e fiz alguns livros daquele livro O Ódio como Política, não sei se vocês lembram, eu fiz eu vou pedir no Nath para colocar a capa do livro para vocês, mas também a capa do livro O Ódio como Política e também a thumb do vídeo Como São Formadas as Ideologias de Direita. E esse foi um vídeo assim que a gente destrinchou bastante na época da política, das eleições, como o tripé do conservadorismo funciona no país, que é uma política mais liberal, a volta do anticomunismo e o fundamentalismo religioso para poder amarrar tudo isso. Mas enfim, a Educação contra a Barbárie, que é o livro, ele possui um grande potencial disruptivo, de resistência e, sobretudo, de análise crítica de qualidade no cenário nacional, que hoje é pautado por agendas educacionais liberais que trabalham a educação dentro de um contexto de competitividade e meritocracia como única regra de régua de sucesso. E além dos liberais, nós temos a ala super conservadora que vai pregar a família tradicional, ou seja, aquela família que é nuclear, heterossexual e tem como isso o único modelo possível de existência e vai pregar essa heteronormatividade, a cisnormatividade, também excluindo pretos, pobres, LGBTs dos espaços educacionais. Pois bem, além dos conservadores e dos liberais, que a gente tem aí dentro nessa construção desse seio educacional brasileiro atualmente, nós temos também as estratégias de precarização do ensino, desinvestimento, desvalorização da formação dos mais pobres e desqualificação e perseguição ideológica das atividades docentes. Enfim, virou crime ser professor neste país. E também, aliado a isso, nós temos a redução do financiamento público, a pauperização das escolas. A gente vê escola que vai faltar papel higiênico, por exemplo. E a cereja do bolo, o creme de la creme, que é o sonho, né, de todo liberal,
é que existe um projeto que caminha para privatizar completamente a educação pelo país. Então nós temos um problema sério e temos que pensar. No livro A Educação contra a Barbárie, ele é dividido em 3 partes, que fica interessante para você entender. A barbárie gerencial, a barbárie total e a educação contra a barbárie. O que vai significar toda essa balbúrdia aí no meio, né? O que temos na primeira parte é a desmistificação dos discursos dados como naturais. O que são discursos dados como naturais? Por exemplo, algumas pessoas dizem que o problema da educação no Brasil não seria a falta de dinheiro, e sim de uma gestão inadequada de recursos. Inclusive, a gente já percebe isso nas perseguições às autonomias das universidades e institutos federais que houveram aí no contingenciamento de 30%. Então, outra narrativa midiática bem elaborada para desmoralizar a educação é o uso dos indicadores de aprendizagem para influenciar de forma negativa a opinião pública pela mídia. Como assim? Bem, a gente sabe que isso é colocado fora de contexto. Se a gente pensar como é a realidade deste aluno, o que falta na vida deste aluno, as jornadas de trabalho que muitas vezes eles têm, a fome, gente, a fome. Às vezes falta comida, falta estrutura, às vezes são crianças e adolescentes que às vezes desenvolvem algumas atividades para poder sobreviver dentro de casa. Então, você pegar só um indicador isolado e não correlacionar com outros dados, fica fácil desmoralizar a educação. O problema é a educação ou o problema é o contexto de pobreza e falta de transformação social que a gente tem? Fica aí a pergunta para vocês. E aí a mídia trabalha, né, só com esses dados e sempre nos expõe esses dados. A conclusão que a gente vai chegar é que a educação é um problema. O problema não é fazer um recorte de classe, de gênero, de raça. Então, é problemático isso. Mas o pior mesmo é o reforço que existe da lógica individualista no âmbito da educação. E o trato que a gente poderia chamar de um trato mercadológico, que vai levar tanto as instituições como as pessoas a se preocuparem apenas e somente com os rankings. Ou seja, quem vai passar, quem não vai passar no vestibular, qual é o posicionamento disso. Bem, nas escolas privadas a gente vê o problema que eles têm para poder fazer marketing e sempre estar colocando aí os indicadores de aprovação no vestibular. E o mesmo ocorre com o sofrimento dos jovens e dos adolescentes. Diante disso, eu vou colocar uma pergunta para vocês. A gente sabe que essa lógica mercadológica e meritocrática só favorece um grupo de pessoas. Este grupo é qual? Ele é pobre? Ele é negro? Temos que pensar isso também. Então, os textos da educação contra a barbárie, eles criticam os erros do passado também, porque houveram políticas no passado que não foram tão emancipatórias e não promoveram tanta transformação social quanto a gente imaginava. Existem erros, e é bom a gente pontuar isso no sentido de que a gente não está querendo ser hipócrita. Todo mundo fala no Brasil que quando a gente defende pautas sociais, e geralmente quem está defendendo essas pautas sociais são de esquerdas, é como se automaticamente fosse petista. Não é isso. Eu acho que existem pontos positivos que a gente tem que elencar e existem os pontos negativos também. Então, olha só os pontos que houveram para a gente pensar sobre isso. Houveram não existe o verbo houveram. Ele inflexiona, sabia? Houve fartura de incentivos estatais que hipertrofiou os conglomerados do ensino superior privado e que estão agora de olho também na educação básica. O que é isso? Olha, eu não sei vocês, mas eu trabalhei na época das vacas gordas das faculdades privadas da minha região. Você gritar, vizinha? Só para vocês entenderem como funcionou essa época de fartura, houve uma falta de regulação do sistema. A gente pensa em faculdades que possuíam FIES, por exemplo, elas chegavam a ter mensalidades até 100% inflacionadas em relação às faculdades que não tinham FIES. Isso eu não estou falando em níveis nacionais e nem com significância estatística, porque você sabe que eu gosto disso. Então fique claro isso, já fica esse disclaimer. Mas essa é uma reclamação premente sobre essa pauta. Com isso, eu estou criticando o FIES? Em parte porque tem um pezinho liberal de incentivar mais o privado do que o público, mas ainda é pior pela falta de regulação. Além dessa falta de regulação, precisaria ter um acompanhamento. O que acontece? A gente via que tinha empresário faturando mais do que deveria e mais do que seria justo. Tem algo de errado aí, vocês não acham? E, sobretudo, a gente deveria ter investido mais em ensino público do que financiamento público da educação privada. É sério, gente. Eu bugo quando dizem que o PT ele é comunista e, ao mesmo tempo, a gente teve um auge de crescimento da educação privada.
tem uma incoerência aí dessa galera conservadora. Eu acho que eles não estão sabendo fazer uma análise de conjuntura ideal. Então, outra oportunidade perdida pelo governo foi a implementação do CAC. O que é o CAC? Custo aluno qualidade e o custo aluno qualidade inicial. Essa foi uma estratégia prevista lá no Plano Nacional de Educação para o período de 2014 a 2024 e que tinha como objetivo manter o padrão de qualidade das escolas brasileiras. E aí, nessa primeira etapa, para piorar o processo, não foi implementada até o ano de 2016. Depois, com o golpe, do Temeroso, e nada aconteceu, e com Bolsonaro tão menos. O que aconteceu foi pior, pois o nosso famoso vampiro neoliberal aprovou a emenda constitucional, que é a 95/2016. Lembra qual que é aquela? Aquela que a gente chamou de PEC 241. O PEC 241 foi na Câmara dos Deputados, e a 55 foi no Senado Federal. A gente fez um HQ da vida sobre isso, mas é basicamente a PEC do teto dos gastos públicos por 20 anos. Inclusive, o que a gente está sofrendo agora são efeitos desta PEC. E se o vampiro neoliberal, já sabendo da sua impopularidade, aprovou essa emenda, o nosso, vamos dizer, colonizado do imperialismo americano, aquele que bate continência para o pessoal dos Estados Unidos, aquele que chega nos lugares sem ser convidado. E, obviamente, temos muito a conversar. Este mesmo que estou falando para vocês, este que acha que pautas de direitos sociais são pautas de esquerda e não devem ser mexidas. E para ele, educação é pauta de esquerda. Então, na segunda parte do livro, que leva o nome Barbárie Total, o objetivo da análise é examinar o projeto de sucateamento da educação que ele ocorreu de dentro para fora. Ou seja, o cenário que a gente vai se desenvolver é um dos piores e até vão de encontro com práticas fascistas. Eu não estou falando de fascismo, mas eu estou falando de prática fascista. Olha só, intimidação e perseguição e censura aos professores. Quem lembra aqui do Jair Bolsonaro pedindo para filmar professores em sala de aula, e inclusive aquela moça que eu não vou nomear aqui, que eu não vou dar palco para ninguém, e ela ficou filmando um professor e depois teve uma retweetada no perfil do nosso presidente. Pois bem, a criação e a manutenção da cultura anti-intelectualista, revisionismo histórico, sobretudo quando se trata da ditadura, que chamam de uma revolução para os bolsonaristas, ou até mesmo quando falam que nazismo é de esquerda, mesmo a embaixada alemã negando tal fato. Partido Socialista, como é que é? Da Alemanha, tá certo? Partido Nacional Socialista da Alemanha. Negacionismo científico, olha só, isso dá pra quê, Até a Terra agora é plana. Militarização das escolas, movimentos anti-escola, um moralismo pautado pela moral burguesa, machismo, misoginia, transfobia, intolerância religiosa, racismo... Tudo isso pautado na violência como composição curricular. E aí eu tenho uma frase para vocês que acho que vai ser a mais emblemática. Então, ao invés de Paulo Freire, nós temos a pedagogia do ódio, que é Paulo Freire. Então, no Brasil também temos cada vez mais a criação de uma ideia burguesa, olha só que não tem cabimento, de que as crianças e os bebês eles devem ser criados apenas e unicamente pelos seus pais até determinada idade. Quando eles falam isso, eles negam o fato de que pais e mães que são trabalhadores precarizados, com jornadas de trabalho extenuantes, não possuem condições de ora trabalhar e ora cuidar dos filhos. Cadê as creches públicas? Olha só o contexto desses pais que precisam de auxílio para criar os filhos no sentido de ter assistência pública, que são as creches. Bem como que a gente vai pensar isso? Os pais, eles pegam transporte público durante os dias. Esse transporte público, sobretudo nas capitais, é muito demorado e também precarizado. Olha só o contexto que a gente tem que pensar da criação dos filhos, não no sentido de criar, no sentido de ter uma assistência pública, que são as creches, para poder olhar as crianças. Então, se a gente pensar, se os pais passam longas horas no transporte público, que são precarizados, com trabalho precarizado, eles vão demandar do serviço público projetos educacionais que visem a criação e manutenção de mais creches para atender a demanda deste trabalhador. Diferente também que a gente tem da pessoa de classe média, porque ela pode pagar babás, pode pagar domésticas e às vezes pagando até abaixo do que é de direito e sem carteira assinada. E aí essa pessoa
precisa de um outro trabalhador precarizado para poder ajudar o processo de reprodução social. Então a disputa da escola, ela é a proposta da análise da terceira parte do livro, chamado Educação contra a Barbárie. Só para vocês entenderem, existem são capítulos, e dentro destes capítulos dos livros a gente tem a Bell Hooks, tem a Sônia Guajajara, dentre outros. Então, digamos, o que é a ideia central deste capítulo? É preciso discutir as escolas e, sobretudo, fazer isso coletivamente. Muita gente, em especial nós da esquerda, ficamos maravilhados com as ocupações que houveram no Brasil dos secundaristas. Isso é colocado como um grande momento de insurreição e de novidade tática no repertório dos movimentos sociais. Mas o que os secundaristas realmente fizeram foi tomar para si o debate pedagógico, isso é positivo, e propor alternativas para uma escola pública tratada como muitas vezes uma sala de espera de marginalização social. Então, eles desbarbarizaram pela via da insurgência. O que eu quero dizer com isso? É porque muitas pessoas classificam atos violentos, isso como atos violentos, como barbárie. Mas nem todo ato violento ele é barbárie, como este dos secundaristas, que visam romper cadeados, forçar portas, arrombar portões e não aquele discurso mais liberal e bonitinho que a gente tem sobre construir pontes. Não é disso que a gente está falando. A luta contra o assédio, perseguição aos profissionais da educação por movimentos de censura já existe e é uma realidade preocupante nas nossas escolas atualmente, nas universidades, enfim, pelo Brasil inteiro. Aqui na minha realidade a gente já enfrenta alguns backlashes, ameaças veladas por professores bolsonaristas que ainda estão de acordo com o governo, inclusive com os cortes e contingenciamento. Infelizmente, a gente tem professores reacionários, conservadores e liberais no nosso meio. Dissidências políticas podem existir? Sim, mas nunca imaginaria que no campo da disputa política teríamos que defender o óbvio. Então, para finalizar, nós temos a grande história do Escola Sem Partido. Isso eu acho que é a maior baboseira que se criou, no sentido que a gente tem um viés de perseguição política e fundamentalismo religioso, mas tem sido combatido. Isso é um ponto positivo. Isso é quanto dentro quanto fora da escola. Sobretudo, a gente tem que pensar que quem coloca a ideia da escola sem partido tem um partido e tem uma ideologia. Não é de esquerda, mas existe também. Então, o que você está ouvindo aqui no podcast ou assistindo no YouTube, eu não quero que vocês confundam que nós temos educadores progressistas e nós temos reformadores empresariais. Nós temos duas figuras e ambas estão defendendo uma educação. Cada qual defende um tipo de educação. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Muitos estão aí pagando de bom moço e de boa moça, mas não são. Eles têm um projeto e esse projeto ele é maior do que a gente imagina. Às vezes, a população em geral, ou você que está aí do lado, entende que são dois tipos com as mesmas intenções positivas para a educação. Sabe aquele discurso das pessoas falando que são técnicas, não existe nem esquerda e nem direita, que a gente tem que, por exemplo, defender a educação, por exemplo, Tabata Amaral, é um discurso despolitizante. Então a gente tem que separar uma coisa de outra. São dois tipos de projetos distintos, mesmo que ambos levem o nome de projeto para educação. Enfim, temos que lembrar que ainda temos um Brasil em que jovens e negros são assassinados ou encarcerados e que os mesmos não possuem os mesmos direitos à educação. É desse Brasil que estamos falando. O mesmo país que retira oportunidades da educação de um jovem da periferia é o mesmo que está condenando este jovem ao encarceramento e à morte, ok? Existe um projeto de aniquilação da educação e esses grupos que vão agir de várias formas, mas todos com um objetivo meio similar, nós temos que ter cuidado. E, bem, né? O que eu desejo de vocês é que tomem leituras e sigam mais canais progressistas para vocês entenderem sobre o assunto e defendam a educação. Vai ter mais movimentos, vai ter mais resistência e, por favor, continue. É isso. Um beijo. Tchau, tchau. Lembrando, siga Dimitra Vulcana no Twitter e no HQ da Vida. No Twitter e no Instagram, nosso HQ da Vida e Dimitra Vulcana. Apoie este projeto em padrim.com.br/HQ da Vida ou apoia.se/HQ da Vida. É isso. Um beijo e tchau, tchau! Eles passam
Pera rápido, não faz cara feia, não, que eu vou ficar preocupado. Longas horas fora de casa e também